Boa tarde, turma. Hoje nossa aula será de português e nós vamos aprender sobre o uso de R, RR, S e SS nas palavras. Então, nós vamos reconhecer a diferença sonora entre R e RR, reconhecer a diferença sonora entre S e SS e utilizar o R, RR, S e SS corretamente, né? Então, esse é um assunto assim que confunde muito tanto crianças como adultos na hora de escrever, né? Em que momento colocar o R e em que momento colocar o RR, assim como o S e SS, né? Porque são bem parecidos. Então, a gente vai aqui primeiro começar com o S. Em que momento nós utilizamos, né? Então, primeiramente, a consoante S deve ser utilizada no início das palavras. Vamos ver aqui uns exemplos. Aqui nós temos no início das palavras, primeira palavra é a palavra sinal, né? Mas tá faltando o S. Então, aqui é somente um que a gente coloca. No início da palavra, colocamos somente o S. Sinal. Outro exemplo, aqui a palavra sofá. Então, nós colocamos o S no início da palavra. E o terceiro exemplo, sino. Nós colocamos também somente um S no início da palavra. E o S entre as vogais? Entre as vogais, o S ele vai possuir o som de Z. Então, vamos ver uns exemplos aqui. Entre as vogais, idoso. Idoso tem um som de Z, né? Mas a gente coloca um Szinho aqui. Visita. Visita tem um som de Z, mas a gente coloca um Szinho, né? Também temos a palavra pesado e a palavra asilo. Todas elas têm um som de Z, mas a gente coloca um Szinho aqui, tá? Então, o S entre as vogais possui o som de Z. Então, vamos continuar. Então, aqui, após consoantes, nós também colocamos somente um S, ó. Temos aqui a palavra inseto. Logo depois da consoante N, vem a letra S. Aí temos aqui um segundo exemplo, a palavra tenso. Logo seguido da consoante vem a letra S. Então, nós vamos ver agora sobre o uso do SS nas palavras. Aqui está dizendo, quando a consoante S estiver entre vogais e o som for correspondente a S, a consoante deverá ser duplicada. Então, vamos ver o exemplo aqui. Nós temos o exemplo. Temos a palavra assado, só que ainda não está com S, né? Vocês podem perceber que o tracinho está entre duas vogais. Então, quando a palavra com som de S estiver entre duas vogais, a gente vai colocar dois S's, tá? A gente vai duplicar a letra. Então, vai ficar assado. Nós temos aqui outro exemplo, a palavra professor. Nós podemos ver de novo que o tracinho aqui está entre duas vogais. Então, nós vamos colocar SS. Vocês entenderam? Quando a consoante S estiver entre duas vogais, a gente multiplica esse S. Então, toda vez que a palavra que estiver som de S, o Szinho estiver entre duas vogais, a gente vai colocar dois S's. Prestem atenção, dois S's quando estiver entre duas vogais. Então, vamos revisar. O S, ele é colocado no início das palavras, sinal, sofá e sino. Entre vogais, ele tem o sonzinho de Z, idoso, visita. Após as consoantes também, é só um S que coloca, tá? Inseto, tenso. E quando é SS, a gente sempre vai colocar dois S's quando eles ficam entre duas vogais. Entre duas vogais, a gente coloca SS,
certo? Agora, nós vamos passar para a letra R. Como utilizar ela? Aqui, a consoante R, quando está entre uma vogal e uma consoante, aqui entre uma vogal e uma consoante, possui o som de RR. RR, qual seria o som de RR? Vamos ver. Genro. Genro tem som de RR, mas a gente coloca só um R. O som produzido é um pouco mais brando. Observe e pronuncie as palavras. Olha aqui. A consoante R está entre uma consoante e a vogal. Então, ela tem um som bem mais leve. A palavra genro, o R fica num som suave. Temos outro exemplo. Enriquecer. Enriquecer. A palavra R tem som de RR, mas por ela estar entre uma consoante e uma vogal, é somente um R que colocamos. Agora, temos outro exemplo. Quando o R está entre duas vogais, como é esse aqui, ele tem aquele som mais arrastado do R, que a gente puxa a língua, né? Aqui, cera, cera. E quando está no início da palavra, ela tem um som de RR de novo. Temos só um R aqui, mas a palavra rato tem o som do R mais suave. Então, nós vamos ver aqui mais dois exemplos dessa palavrinha. Quando o R está entre duas vogais, ele tem um som mais arrastado. Então, vamos ver aqui. Temos aqui a palavra aranha. Então, a gente vai colocar um R aqui no meio. Vocês perceberam que, pelo R estar entre duas vogais, ele tem um sonzinho mais arrastado, mais puxado. Aranha. Isso porque o R está entre duas vogais. Vamos ver outro exemplo? Acerola. Vocês percebem de novo que o R tem um sonzinho mais puxado porque ele está entre duas vogais. Não esqueçam disso. Agora, vamos aqui aprender como utilizar o RR nas palavras. O RR representa um som forte e somente deve ser utilizado entre duas vogais. Vamos ver exemplo? Palavra barraca. Temos aqui duas vogais e como é um som mais forte, a gente coloca RR. Barraca. Barraca. Temos aqui outra palavra, barriga. Barriga, a gente coloca RR também, porque está entre duas vogais. Guerra. Guerra também está entre duas vogais, então a gente coloca o RR. Garrafa. Garrafa também. Como está entre duas vogais, a gente coloca o RR. Então, toda vez que aquela palavra com R tiver um som forte, você vai pensar, tá entre duas vogais, eu vou colocar o RR. Então, vamos revisar. Aqui no primeiro exemplo, quando o R estiver entre uma vogal, aqui uma vogal e uma consoante, ele tem o som de RR, mas a gente não coloca RR, a gente coloca só um R. Ele tem um som um pouco mais suave, ó. Genro, é só um R quando a letra está entre uma vogal e uma consoante, tá? Não esqueçam desse detalhe. E quando ele está entre duas vogais, ele tem um som mais arrastado. Cera, cera. No início da palavra, é um som também mais suave. Rato. E para usar o RR, a gente pronuncia a palavra para ver se ela tem um som mais forte. Barraca. Tem um som mais forte na consoante, então a gente coloca dois R's, sempre quando estiver entre duas vogais. Então, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham entendido, tá? Aqui está a nossa atividade para vocês fazerem. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Esse assunto é um pouquinho enrolado, né? Mas é só prestar bastante atenção que a gente vai entender.